Você já acordou de um sonho com um ente querido que se foi, sentindo o coração apertado, mas ao mesmo tempo envolvido por uma paz que não explica? Quando você sonha com alguém que já faleceu, muitas vezes é mais do que apenas um simples sonho. Ele carrega consigo uma mensagem profunda, significativa e transcendente. Para muitos, o sonho pode parecer um momento de conexão, um vislumbre além do véu deste mundo, onde o passado e o presente se encontram em um lugar difícil de compreender. Mas o que realmente significa quando alguém que deixou esta terra aparece para você em um sonho? Nos momentos tranquilos de descanso, quando nossas mentes deslizam para o sono, as barreiras entre o mundo físico e o mundo espiritual se tornam mais tênues. É nesses momentos, nos recessos silenciosos de nossos corações, que Deus fala conosco. Antes de começarmos, deixe um comentário com se você já sonhou com alguém especial que partiu, e não esqueça de se inscrever para mais histórias que tocam o coração. Estou convencido, meus amigos, de que Deus se comunica conosco de muitas maneiras. E os sonhos são uma das formas pelas quais Ele toca nossas almas. Há momentos em que nossos sonhos não são apenas reflexos de nosso subconsciente, mas janelas através das quais a verdade de Deus pode brilhar. Agora, quero dizer isso claramente, meus amigos. Os sonhos não são o mesmo que revelação divina, mas são uma das ferramentas que Deus pode usar para falar com seus filhos. É importante que não nos deixemos levar, tentando interpretar demais cada sonho, ou buscando encontrar significado em tudo o que vivenciamos. Mas quando alguém que já faleceu aparece em seu sonho, e você acorda com uma sensação de paz ou um renovado senso de propósito, você pode estar experimentando um momento divino, um momento em que Deus permitiu que você tivesse um vislumbre de algo muito maior do que você pode imaginar. Vivemos em um mundo onde a morte frequentemente traz medo e tristeza. Ela nos separa daqueles que amamos, deixando-nos com perguntas que talvez nunca sejam respondidas deste lado da eternidade. Mas quando alguém que amamos aparece para nós em um sonho, isso pode trazer conforto, segurança e até esperança. O sonho pode não nos dar todas as respostas, mas pode nos lembrar que não estamos sozinhos em nosso luto, que há uma esperança além da morte. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece nossos corações. Ele sabe que somos frágeis e que sofremos. Ele sabe que ansiamos por conexão e entendimento, e às vezes Ele usa o mundo dos sonhos como uma forma de ministrar aos nossos corações partidos. Talvez, nesse momento, Deus esteja lembrando você de que o amor que você compartilhou com essa pessoa foi real, que a relação que você teve não foi em vão, que o amor transcende o túmulo. O amor não termina quando alguém dá seu último suspiro. O amor continua vivo em nossos corações e, às vezes, vive em nossos sonhos. Há momentos em que Deus permite que experimentemos a presença daqueles que partiram antes de nós, de uma maneira que nos traz conforto e paz. Essas experiências não devem ser temidas, mas acolhidas como um presente. O sonho pode não fazer sentido de uma forma lógica e terrena, mas a mensagem que ele transmite é clara. O amor é eterno. Nossos entes queridos estão seguros, protegidos e em paz com Deus. O sonho pode nos levar a um lugar de maior compreensão sobre a natureza da vida e da morte, ou pode ser simplesmente um lembrete de que Deus está conosco, mesmo em nossos momentos de tristeza. Neste mundo, frequentemente tentamos dar sentido a tudo. Tentamos entender os mistérios da vida e da morte com nossas mentes finitas, mas há coisas que apenas Deus compreende. Há coisas que talvez nunca compreendamos plenamente nesta vida.
Isso não significa que devemos parar de buscar entendimento. Em vez disso, devemos buscar a paz que vem de saber que Deus segura todas as coisas em suas mãos. Ei, você já sentiu um vazio ao sonhar com quem se foi? Curta o vídeo, comente "sonhei" e fique até o final para uma mensagem surpreendente. Agora, meus amigos, não quero que me entendam mal. Não estou dizendo que os sonhos são a única forma pela qual Deus fala conosco, nem que cada sonho carrega uma mensagem espiritual profunda. Mas acredito que quando alguém que faleceu nos visita em nossos sonhos, estamos experimentando algo significativo. É como se Deus, em sua graça, permitisse que sentíssemos a presença dessa pessoa por um momento, como se estivesse dizendo: eles estão comigo agora, eles estão seguros, eles estão em paz, e você também estará em paz. É nesses momentos, ao acordarmos do sonho, que somos lembrados das promessas de Deus no livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito: Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um dia em que a própria morte será derrotada, quando as lágrimas de tristeza serão enxugadas e quando seremos reunidos com aqueles que perdemos. É uma promessa que nos dá esperança, mesmo nos momentos mais sombrios de luto. Quando sonhamos com alguém que faleceu, pode ser um lembrete de que Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. Pode ser um lembrete de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição de uma vida para outra. E quando experimentamos esse sonho, recebemos um vislumbre do que nos espera no futuro. Um futuro onde a dor, a morte e a tristeza não mais terão poder sobre nós. Mas mesmo no meio dessa esperança, não devemos esquecer que somos chamados a viver no presente. Somos chamados a viver no aqui e agora, com propósito, com fé e com o amor de Deus em nossos corações. Somos chamados a ser as mãos e os pés de Jesus em um mundo que desesperadamente precisa de sua luz. E, embora possamos experimentar momentos de conforto e paz em nossos sonhos, não devemos nos permitir ficar consumidos pelo passado ou pelo futuro. Deus nos chamou para viver hoje, para compartilhar seu amor, para ministrar àqueles ao nosso redor e para levar sua mensagem de esperança a um mundo perdido e ferido. Portanto, quando você sonhar com alguém que faleceu, tome isso como um lembrete do amor de Deus e de suas promessas. Tome isso como um sinal de que o amor que você compartilhou é eterno e que um dia você será reunido com seus entes queridos em um lugar onde a morte não terá mais poder sobre você. Que esse sonho seja uma fonte de conforto e paz. Que ele o encoraje a viver com um renovado senso de propósito, sabendo que Deus está sempre com você, mesmo em seus momentos de luto, mas acima de tudo, que ele o lembre de que Deus é o autor da vida. Ele é o doador da paz. Ele é aquele que segura as chaves da morte e do túmulo, e é ele quem trará todas as coisas ao seu devido fim. Enquanto isso, devemos continuar a viver com esperança, sabendo que o mesmo Deus que nos deu a vida é o mesmo Deus que nos promete a vida eterna. E quando chegar a hora de deixarmos este mundo, podemos descansar seguros de que estaremos com Ele para sempre. Portanto, meus amigos, encorajo vocês hoje a se agarrarem a essa esperança. Quando sonharem com alguém que faleceu, lembrem-se de que Deus está com vocês naquele momento. Ele está com vocês em seu luto, em sua alegria e em seus sonhos. Confiem em seu amor, confiem em suas promessas e confiem que Ele os conduzirá por quaisquer desafios que possam enfrentar. Que esses sonhos sejam um lembrete de que o amor nunca termina, de que a morte não é a palavra final
e de que Deus está sempre com vocês, mesmo nos momentos silenciosos de seus corações. E enquanto vocês prosseguem em sua jornada pela vida, lembrem-se de que a esperança da ressurreição não é apenas uma promessa distante, é uma esperança viva que pode lhes dar paz e alegria hoje, agora, neste momento. Agarrem-se a essa esperança, pois ela é o fundamento de nossa fé e nos conduzirá pelas provações deste mundo até o abraço eterno do amor de Deus. Os sonhos que vocês têm, os pensamentos que carregam em seus corações, não são desprovidos de significado. Deus trabalha de maneiras misteriosas, e Ele nos fala de formas que talvez não compreendamos totalmente, mas podemos confiar em sua sabedoria perfeita, em seu amor perfeito e em seu tempo perfeito. E nesses momentos, quando o sonho vem, quando o ente querido que faleceu os visita em seu sono, lembrem-se de que não é uma coincidência. É um sinal do amor de Deus, um lembrete de suas promessas eternas e um chamado para viver com esperança, com fé e com um coração cheio de paz. Agora, pensemos sobre a natureza dos próprios sonhos. Passamos uma parte significativa de nossas vidas dormindo, mas é durante esse tempo que nossas mentes se tornam livres para vagar. É como se por um breve momento as distrações ocupadas do dia desaparecessem e ficássemos sozinhos com nossos pensamentos e emoções. Os sonhos, de certa forma, são um reflexo do que carregamos em nossos corações. Eles podem revelar nossas esperanças mais profundas, nossos medos não ditos e nossos desejos não resolvidos. Eles frequentemente refletem o peso de nossos fardos, a alegria de nossos triunfos ou a tristeza de nossas perdas. Mas quando alguém que faleceu aparece em nossos sonhos, isso transcende o comum. É como se as fronteiras entre a vida e a morte, que mantemos tão rigidamente em nossas mentes, fossem subitamente borradas. O sonho se torna uma ponte entre dois reinos, o terreno e o eterno. E nesse momento, pode nos ser concedida uma rara oportunidade de encontrar a presença de alguém que amamos e que partiu antes de nós. Não é uma visita fugaz e superficial, mas uma experiência profundamente significativa que fala ao cerne de quem somos. Preparado para mergulhar no mistério dos sonhos? Se gostar, clique no like, comente "acredito" e se inscreva. Tem algo especial no final do vídeo. Você já acordou de um sonho assim, com o coração cheio, de uma estranha sensação de paz, um conforto que parece ultrapassar o entendimento? Ouvi inúmeras histórias de indivíduos que experimentaram exatamente isso. E eles dirão que não é como um sonho comum. É um momento de clareza, onde por um curto período, as linhas entre o mundo visível e o invisível se aproximam muito. É como se Deus, em sua divina misericórdia, nos permitisse um momento para sentir a presença daqueles que perdemos, para sentir seu amor, sua voz, seu espírito, mais uma vez. Alguns podem descartar essas experiências como nada mais do que o produto de nossas mentes processando o luto. Mas, para muitos, parece algo muito mais significativo. Parece uma conexão que vai além de nosso entendimento. É um toque da eternidade alcançando-nos, lembrando-nos de que o que vemos no aqui e agora não é toda a história. Há mais nesta vida do que podemos ver, e quando alguém que amamos nos visita em nossos sonhos, pode ser um lembrete de que há mais na vida do que a separação da morte. A Bíblia fala do mundo invisível que nos cerca, e embora não possamos vê-lo com nossos olhos físicos, isso não significa que não seja real. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, está escrito: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vivemos em um mundo onde podemos perceber apenas o que é tangível, mas Deus, em sua infinita sabedoria,
colocou a eternidade em nossos corações. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mas este não pode compreender inteiramente o que Deus fez. Quando experimentamos a presença de alguém que faleceu em um sonho, é como se fôssemos lembrados de que a eternidade é real e de que aqueles que partiram antes de nós não estão verdadeiramente perdidos. Eles vivem na presença de Deus. Agora, é importante reconhecermos que esses sonhos não são necessariamente mensagens diretas de Deus. Não podemos esperar que os sonhos sempre tragam revelação divina ou significado profético. Mas acredito que Deus, em seu amor e misericórdia, pode usar esses momentos para trazer paz aos nossos corações. Esses sonhos podem não vir com instruções claras ou revelações profundas, mas frequentemente vêm com uma inconfundível sensação de conforto, um lembrete de que Deus não nos deixou sozinhos em nosso luto. Ele está presente conosco nesses momentos, quando nossos corações anseiam pelo toque de um ente querido que não está mais aqui. Nesses momentos, Deus pode estar nos lembrando de que o amor que compartilhamos com a pessoa que faleceu não está perdido. O amor, meus amigos, é eterno. É uma força que transcende a morte. O amor que temos uns pelos outros não termina quando alguém dá seu último suspiro. Ele perdura além do túmulo e, em nossos sonhos, muitas vezes ele se faz conhecido. Deus usa esses sonhos, esses breves momentos de conexão, para nos assegurar que o amor nunca morre. É um poderoso lembrete de que estamos conectados uns aos outros de maneiras que talvez não compreendamos totalmente. Mesmo quando a morte leva um ente querido de nós, ela não pode cortar o vínculo de amor que une nossos corações. Portanto, quando você sonhar com alguém que faleceu, saiba que pode ser um momento em que Deus está lhe oferecendo conforto. É uma oportunidade para sentir a proximidade desse ente querido novamente, mesmo que seja apenas por um momento fugaz. É um momento em que as paredes entre o mundo visível e o invisível se tornam mais finas, e o amor que nos une uns aos outros se torna tangível mais uma vez. Mas além do conforto e da segurança que esses sonhos trazem, há também uma mensagem espiritual mais profunda que não podemos ignorar. A morte, embora pareça final aos olhos do mundo, não é o fim da história. Não é a palavra final. A ressurreição de Jesus Cristo nos assegura que a morte foi derrotada. A morte não tem mais o poder de nos separar de Deus, nem de nos separar daqueles que amamos e que estão em Cristo. Quando sonhamos com alguém que faleceu, pode ser um vislumbre da maior realidade do reino eterno de Deus. Pode ser um lembrete de que a morte, como a conhecemos, não é a derrota final. Podemos lamentar a perda de um ente querido, mas nossa esperança não está apenas nesta vida. Nossa esperança está na ressurreição, na vida que está por vir. E quando experimentamos esses sonhos, é como se Deus estivesse sussurrando aos nossos corações: este não é o fim. Este é apenas o começo. Que verdade incrível para nos agarrarmos, meus amigos. Não importa quão profundo seja o luto, não importa quão dolorosa seja a separação, podemos encontrar conforto no fato de que servimos a um Deus que venceu a morte. Ele segura as chaves da vida e da morte em suas mãos, e um dia ele nos reunirá com aqueles que partiram antes de nós, não em um sonho fugaz, mas em uma reunião real e eterna. Esta é a esperança à qual nos agarramos, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa tristeza. Esta é a esperança que nos dá paz quando acordamos desses sonhos de entes queridos que partiram. Portanto, meus amigos, não tomemos esses sonhos como garantidos. Vamos vê-los
como um presente precioso de Deus, um lembrete de que o amor nunca termina e de que a morte não é o capítulo final na história da vida. É apenas através da lente da ressurreição que podemos entender, verdadeiramente, o significado desses sonhos. Neles, vemos um vislumbre do que está por vir, uma reunião com aqueles que amamos, uma paz que ultrapassa o entendimento e um futuro onde a morte e a tristeza não existem mais. E assim, vivamos com esperança, sabendo que nossos entes queridos que partiram não estão perdidos para nós, para sempre. Sua memória vive em nossos corações, e um dia os veremos novamente na presença de nosso Salvador, onde não haverá mais morte, nem dor, nem separação. Até esse dia chegar, podemos encontrar conforto nos sonhos, nos momentos em que Deus se aproxima e nos lembra que o amor é eterno e que a morte foi engolida pela vitória. Já sonhou com alguém que não está mais aqui? Deixe um coração nos comentários, ative o sininho e assista até o fim para uma revelação que vai te emocionar. Quero dizer isso claramente, meus amigos. Os sonhos não são o mesmo que revelação divina, mas são uma das ferramentas que Deus pode usar para falar com seus filhos. É importante que não nos deixemos levar, tentando interpretar demais cada sonho ou buscando encontrar significado em tudo o que vivenciamos. Mas quando alguém que faleceu aparece em seu sonho e você acorda com uma sensação de paz ou um renovado senso de propósito, você pode estar experimentando um momento divino, um momento em que Deus permitiu que você tivesse um vislumbre de algo muito maior do que você pode imaginar. Devemos entender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Enquanto buscamos respostas para os mistérios da vida, às vezes as respostas vêm de maneiras que não compreendemos totalmente. Os sonhos, embora não sejam o mesmo que ouvir Deus falar audivelmente ou receber uma visão profética, são ainda formas pelas quais Deus pode se comunicar conosco. Ele não está limitado pelo tempo ou pelo espaço, e Ele pode falar aos nossos corações da maneira que escolher. Em seu amor e sabedoria, Ele pode escolher usar um sonho como uma forma de nos tranquilizar, de trazer conforto ou de despertar algo em nossos corações que talvez não tenhamos percebido que estava lá. Quando alguém que faleceu nos visita em um sonho, é importante abordá-lo com um coração aberto ao trabalho de Deus. Não se trata de colocar ênfase demais no próprio sonho, mas de reconhecer a paz e o conforto que ele pode trazer. É como se Deus estivesse dizendo para nós: eu conheço sua dor, conheço seu sofrimento e estou aqui com você, mesmo nos momentos mais sombrios de seu luto. O sonho nem sempre terá uma mensagem direta ou um significado claro, mas a sensação de paz que o acompanha pode ser um reflexo da presença de Deus em sua vida. Às vezes, podemos ficar tão presos tentando interpretar cada detalhe de um sonho que perdemos a simplicidade de sua mensagem, que Deus está conosco. Ele está conosco em nosso luto, em nossa tristeza, em nossa alegria. E às vezes, quando mais precisamos, Ele nos mostra a presença daqueles que amamos e perdemos, para nos lembrar que Ele está perto, que Ele entende e que não estamos sozinhos. Mas lembremos também que, embora Deus possa usar os sonhos para falar conosco, Ele não está limitado a eles. Ele nos fala através de sua palavra, através da voz suave do Espírito Santo
através do encorajamento de outros crentes e através das circunstâncias de nossas vidas. Os sonhos são apenas uma das maneiras que Deus pode escolher para revelar seu amor, seu conforto e sua presença para nós. É fácil ficarmos tão focados em um sonho ou experiência específica que começamos a atribuir-lhe muita importância, mas devemos ser cautelosos para não elevar os sonhos acima da palavra de Deus. A Bíblia é nossa fonte suprema de verdade e é através das Escrituras que estamos ancorados no firme fundamento das promessas de Deus. Os sonhos, embora poderosos e significativos, devem sempre ser medidos contra a verdade da palavra revelada de Deus. Se um sonho contradiz os ensinamentos claros das Escrituras, devemos rejeitá-lo e buscar alinhar nossos pensamentos com a verdade da palavra revelada de Deus. Isso não significa que descartemos os sonhos como insignificantes ou sem importância. Pelo contrário, quando um sonho traz conforto ou paz, quando desperta algo dentro de nós, podemos tomá-lo como um lembrete da presença de Deus. Podemos tomá-lo como um leve toque do Espírito Santo, lembrando-nos de que nossos entes queridos estão seguros no cuidado de Deus e que Ele não nos abandonou em nosso luto. Esses sonhos podem ser uma maneira de Deus nos assegurar que a morte não é o fim, que ainda estamos conectados àqueles que partiram antes de nós e que a esperança da ressurreição é real. Mas devemos também lembrar que nem todo sonho carrega a revelação divina. Nem todo sonho é uma mensagem de Deus. Alguns sonhos podem ser simplesmente um reflexo de nossos próprios pensamentos, emoções e memórias. Eles podem ser uma forma de nossas mentes processarem nosso luto ou nosso desejo pela presença de alguém que perdemos, e isso está bem. Faz parte de ser humano. Mas quando um sonho traz paz, quando traz conforto, quando traz um renovado senso de esperança ou propósito, podemos confiar que Deus está trabalhando naquele momento. E é aqui que a importância do discernimento entra em jogo. Como crentes, somos chamados a testar os espíritos e discernir o que é de Deus e o que não é. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, está escrito: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Antes de tudo, quer saber o que significa sonhar com quem partiu? Dê um like, comente, quero saber, e fique ligado até o final para um momento inesquecível. Devemos ser cuidadosos para não correr atrás de cada sonho ou visão como se fosse uma mensagem direta de Deus. Deus não é um gênio na garrafa, esperando para nos dar respostas ou falar conosco em cada momento de nossas vidas. Ele nos fala em seu tempo perfeito, da maneira que Ele sabe ser a melhor, e devemos confiar em sua sabedoria e soberania. Portanto, quando você sonhar com alguém que faleceu, não tire conclusões precipitadas ou tente analisar cada detalhe. Em vez disso, permita que a paz que o sonho traz descanse em seu coração. Se o sonho o levar à oração, a uma reflexão mais profunda sobre as promessas de Deus, a um renovado senso de propósito, então o abrace como um presente de Deus. Que seja um momento em que você é lembrado de que Deus o vê, que Ele conhece sua dor e que Ele não o deixou sozinho em seu luto. Mas também, meus amigos, agarrem-se à verdade de que o principal meio de comunicação de Deus conosco é através de sua palavra. A Bíblia é nossa âncora, nosso guia, nossa fonte de verdade. Se um sonho o afasta da verdade da palavra de Deus ou o faz questionar suas promessas, então devemos ser cautelosos e discernidores. Deus nunca contradirá sua palavra. Ele nunca nos levará à confusão ou à dúvida. Os sonhos podem ser uma maneira de nos confortar, de oferecer paz, mas nunca devem ser um substituto para os ensinamentos claros das Escrituras.
Em todas as coisas, devemos permanecer ancorados na verdade da palavra de Deus e confiar que Ele falará conosco da maneira que for melhor para nós. Se um sonho lhe traz conforto, abrace-o com gratidão. Se ele desperta seu coração para buscar a Deus mais profundamente, deixe-o levá-lo à oração e à reflexão. Mas nunca esqueça que a palavra de Deus é a fonte suprema de verdade, e é através de sua palavra que encontramos paz duradoura, esperança duradoura e conforto duradouro. E enquanto você prossegue pela vida, segurando as verdades das Escrituras, lembre-se de que Deus está sempre com você. Ele está presente nos sonhos, nos momentos de paz, nos sussurros silenciosos do Espírito Santo. Ele está com você em seu luto, em sua tristeza e em sua alegria. Confie em seu tempo perfeito, em seu amor perfeito e em sua sabedoria perfeita, e deixe sua palavra ser a luz que o guia, seja nos sonhos da noite, seja nas realidades do dia. Há momentos em que Deus permite que experimentemos a presença daqueles que partiram antes de nós, de uma maneira que nos traz conforto e paz. Essas experiências não devem ser temidas, mas acolhidas como um presente. O sonho pode não nos dar todas as respostas, mas pode nos lembrar que não estamos sozinhos em nosso luto, que há uma esperança além da morte. Na verdade, esses sonhos podem servir como um lembrete de que o vínculo do amor é mais forte do que a própria morte. O amor que compartilhamos com os outros não termina quando eles partem desta vida, mas continua de uma forma diferente, uma forma que é imune à dor da morte. Quando perdemos alguém querido, nossos corações doem com um desejo por sua presença. Há momentos em que a ausência é tão profunda que parece que uma parte de nós foi arrancada. Em nosso luto, podemos nos encontrar desejando apenas mais uma conversa, mais um toque, mais uma palavra de conforto da pessoa que amamos. E é nos momentos silenciosos de nossa tristeza, quando a noite cai e nossos corações estão expostos, que Deus pode permitir que experimentemos a presença desse ente querido através de um sonho. Esses sonhos não têm a intenção de nos confundir ou nos desviar, mas de trazer paz. Eles servem como um suave lembrete de que, embora possamos estar separados daqueles que amamos pela morte física de seus corpos, seus espíritos estão seguros na presença do Senhor. Deus não os abandonou, nem nos abandonou. Ainda estamos conectados a eles. E um dia, quando nosso tempo chegar, seremos reunidos em sua presença. Isso não é uma ideia sentimental ou uma mera invenção de pensamento desejoso. É a verdade do Evangelho, a verdade de que a morte não é o fim da história. Temos um Salvador que venceu a morte e que nos promete a vida eterna. Jesus nos disse, em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esta é a esperança que temos em Cristo. É a esperança que nos dá força para prosseguir, mesmo no meio de nosso luto. Portanto, quando você experimentar um sonho em que um ente querido que faleceu aparece para você, encontre conforto no fato de que Deus pode estar permitindo que você experimente um vislumbre do eterno. Esses momentos, embora breves, nos lembram que a morte não tem a palavra final. O amor que foi compartilhado, o vínculo que foi formado, não está perdido. Ele continua de uma maneira diferente, uma maneira que talvez não compreendamos totalmente, mas na qual podemos confiar por causa das promessas que Deus nos deu. Isso não quer dizer que o luto seja menos real ou que a dor da perda deva ser descartada. O luto é uma parte natural e necessária do processo de cura. As Escrituras nos dizem que Jesus chorou no túmulo de seu amigo Lázaro.
Em João capítulo 11, versículo 35, está escrito: Jesus chorou. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro dos mortos, ele ainda experimentou a tristeza de seus amigos e chorou com eles. O luto é uma emoção válida e sagrada, e é algo que Deus entende. Ele não espera que simplesmente sigamos em frente sem reconhecer a dor que sentimos. Mas, no meio desse luto, Deus nos oferece paz. E às vezes, Ele nos oferece paz através desses sonhos. Ele nos permite sentir a presença daqueles que perdemos, sentir seu amor, mais uma vez, e ser lembrados de que a morte não é o capítulo final. É uma transição, uma passagem desta vida para a próxima, onde aqueles que pertencem a Cristo estão com Ele na glória eterna. Ao refletirmos sobre essas experiências, é importante lembrar que elas não se tratam de nos agarrarmos ao passado, mas de sermos lembrados da esperança eterna que temos em Cristo. A pessoa que você amou e perdeu, aquela que o visitou em seu sonho, está agora na presença de Deus, livre de dor, livre de sofrimento e plenamente viva em Cristo. E embora você possa desejar a presença dela aqui na terra, pode encontrar conforto no fato de que ela está segura com Deus e um dia você será reunido com ela no céu. Portanto, quando esses sonhos ocorrerem, abrace-os como um momento de conexão, um presente de Deus. Eles não têm a intenção de levá-lo à confusão, de fazer com que você se prenda ao passado ou de fazer com que você busque aqueles que partiram. Em vez disso, são lembretes da esperança que temos em Cristo. São vislumbres da realidade da vida após a morte e garantias de que Deus está conosco em nosso luto. Esses momentos de paz podem vir em momentos inesperados, mas servem como lembretes de que o amor de Deus é maior do que a morte. Ele segura todas as coisas em suas mãos, incluindo as vidas daqueles que amamos. Enquanto caminhamos por esta vida, devemos lembrar que nossa esperança não está neste mundo. Nossa esperança está na promessa de vida eterna através de Jesus Cristo. Este mundo é temporário. As pessoas que amamos são temporárias no sentido de que estão conosco apenas por uma temporada. Mas o vínculo do amor, a conexão que compartilhamos, a promessa de vida eterna, essas coisas são para sempre. E é nesses momentos, nesses sonhos, que recebemos um vislumbre da eternidade que nos espera. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Não devemos lamentar como aqueles que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará consigo aqueles que dormem em Jesus. Lamentamos sim, mas lamentamos com a esperança de que um dia veremos nossos entes queridos novamente. Essa é a certeza que esses sonhos podem nos dar. A certeza de que a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna na presença de Deus. Portanto, que esses sonhos o lembrem da verdade das promessas de Deus. Que eles o encham de paz, sabendo que aqueles que você amou estão seguros nos braços de Deus, aguardando o dia em que todos nós seremos reunidos em sua glória. Que eles o encorajem a continuar, a viver com propósito, sabendo que a morte foi derrotada e que a vida eterna nos espera. Esses sonhos não devem ser temidos, mas acolhidos como presentes, momentos em que Deus alcança nossas vidas e nos lembra que o amor transcende a morte, que suas promessas são verdadeiras e que um dia seremos reunidos com aqueles que perdemos na presença de nosso Salvador.
Até esse dia chegar, agarre-se à paz que Deus oferece, ao conforto que Ele traz e à esperança que nunca desvanece. Pois em Cristo, a morte perdeu seu aguilhão e a vida eterna foi assegurada para todos os que creem. Quando experimentamos sonhos de aqueles que faleceu, é fácil ficarmos consumidos pelas emoções que surgem deles. Esses momentos podem despertar sentimentos de saudade, luto e, às vezes, confusão. Mas ao refletirmos sobre esses sonhos, devemos também reconhecer que Deus tem um propósito ao permitir que os experimentemos. Esses sonhos são frequentemente um meio pelo qual Deus nos oferece conforto, cura e segurança no meio de nossa tristeza. Há uma tendência, quando enfrentamos o luto, de questionar por que certas coisas acontecem ou por que somos permitidos a experimentar tal dor. Podemos nos perguntar se algum dia nos recuperaremos totalmente da perda de alguém que amamos profundamente. É natural querer respostas, buscar significado em cada circunstância, especialmente quando sentimos que estamos perdendo uma parte de nós mesmos com cada ente querido que parte deste mundo. Mas, no meio de nossa tristeza, devemos lembrar que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e sua compreensão excede em muito a nossa. Seu plano para nós é de amor e restauração. E Ele usa momentos como esses, momentos em que alguém que amamos aparece para nós em um sonho, para nos lembrar que Ele ainda está trabalhando em nossas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, Paulo fala de Deus como o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão passando pela mesma dor. Em nosso luto, nem sempre entendemos por que estamos experimentando uma tristeza tão profunda, mas podemos confiar que Deus está usando esse tempo para nos moldar, nos refinar e nos preparar para sermos uma fonte de conforto para os outros. Este é um dos grandes mistérios da fé cristã, que em nossa dor mais profunda, Deus pode trazer cura, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Quando alguém que faleceu aparece para nós em um sonho, pode ser um sinal de que Deus está nos convidando a nos apoiar mais plenamente em seu conforto. Talvez seja a sua maneira de nos lembrar que, embora a pessoa não esteja mais fisicamente presente, sua memória e o amor que compartilhamos ainda estão muito vivos dentro de nós. Através do sonho, podemos ser lembrados dos bons momentos, dos momentos de alegria e risadas que compartilhamos com eles. Essas memórias, embora possam trazer lágrimas, também trazem cura. Elas nos lembram que o amor que experimentamos foi real e que ele continua a moldar nossas vidas, mesmo após a partida deles. É importante, meus amigos, lembrar que as emoções que sentimos quando um ente querido aparece em um sonho não são algo de que devemos fugir. Está tudo bem sentir tristeza, sentir a dor de sentir falta deles e permitir-nos lamentar. Mas também devemos lembrar que o luto não precisa ser um estado permanente. Deus não nos deixou em nossa tristeza. O Espírito Santo, que é nosso Consolador, está sempre presente para nos guiar através de nosso luto e nos lembrar que não lamentamos como aqueles que não têm esperança. Nossa esperança está na ressurreição, na vida eterna que Cristo nos prometeu. O sonho de um ente querido que faleceu também pode servir para trazer encerramento. Muitas pessoas que perderam alguém sentem como se nunca tivessem tido a chance de dizer adeus ou de resolver questões não resolvidas. O sonho pode trazer consigo uma sensação de paz e segurança de que qualquer coisa que tenha ficado não dita ou não resolvida nesta vida, agora está certa na presença de Deus. Se houve dor ou mágoa na relação, o sonho
pode oferecer uma sensação de reconciliação, um momento em que sentimos que a divisão foi superada e a relação foi restaurada, mesmo que apenas em nossos corações. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida a ir até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, prometendo que Ele nos dará descanso. É nesses momentos de luto, quando estamos mais vulneráveis, que podemos verdadeiramente experimentar o descanso que apenas Cristo pode dar. O descanso que vem de saber que nossos entes queridos estão nas mãos de um Pai amoroso, livres de dor, livres de sofrimento e seguros em seu cuidado eterno. Esses momentos de paz, seja através de sonhos ou de outras maneiras, são um lembrete de que Deus é aquele que cura os corações partidos e liga suas feridas. Em Salmos, capítulo 147, versículo 3, está escrito: Ele cura os corações partidos e liga suas feridas. Quando experimentamos esses sonhos, também é importante lembrar que eles não definem a totalidade de nossa relação com aquele que perdemos. O amor que compartilhamos com essa pessoa não está limitado a um sonho ou a um momento fugaz de conexão. Não. O amor que temos uns pelos outros em Cristo é eterno e transcende as fronteiras do tempo e do espaço. O sonho pode servir como um lembrete desse amor, mas não é a palavra final. A palavra final é que, em Cristo, o amor nunca morre. Ele vive na realidade eterna do reino de Deus. Também devemos nos proteger contra nos tornarmos excessivamente fixados nesses sonhos, como se fossem a única maneira pela qual Deus pode falar conosco. Embora os sonhos possam ser uma maneira bela e reconfortante de experimentar uma sensação de conexão com aqueles que perdemos, eles não são a forma suprema de comunicação de Deus. Temos Sua palavra, temos a oração e temos a comunhão dos crentes para nos ajudar a navegar pelos desafios da vida. Os sonhos são apenas uma das muitas maneiras que Deus pode escolher para falar conosco. E devemos abordá-los com discernimento, lembrando que o conselho completo da palavra de Deus é o fundamento de nossa fé. Dito isso, se você encontra conforto nesses sonhos, se eles servem para lembrá-lo da esperança eterna que temos em Cristo, então os valorize como um presente. Entenda que Deus está encontrando você em seu luto, alcançando para oferecer sua paz e conforto. E lembrando você de que não está sozinho. Ele está com você, mesmo nos momentos de silêncio, mesmo no silêncio da noite. E Ele continuará a caminhar com você pelo vale da sombra da morte. Há uma beleza em saber que Deus está tão intimamente preocupado com nossas vidas que Ele usaria algo tão pessoal quanto um sonho para nos lembrar de seu amor e de sua presença. É um reflexo de sua grande compaixão por nós, seu desejo de curar nossas feridas e sua promessa de que nunca nos deixará nem nos abandonará. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Portanto, quando você sonhar com alguém que faleceu, em vez de buscar entender o sonho de uma maneira puramente intelectual, reserve um momento para descansar na paz que Deus oferece. Permita-se ser lembrado da esperança que temos em Cristo. Abrace o amor que transcende a morte, sabendo que o amor que você compartilhou com essa pessoa continua a viver na presença do Senhor. E confie que o conforto e a paz que você recebe de Deus, através desses sonhos, o ajudarão a atravessar o luto e a entrar na plenitude da vida que Deus tem para você. Esta não é uma jornada que caminhamos sozinhos. Deus está conosco a cada passo do caminho, proporcionando conforto em nossa tristeza, esperança em nosso desespero e paz em nossa dor. E um dia, quando Ele nos chamar para casa,
seremos reunidos com nossos entes queridos, não em um sonho fugaz, mas na realidade de seu reino, onde não há mais morte, nem luto, nem dor. Quando sonhamos com alguém que já partiu, é como se o coração, por um instante, voltasse a bater no ritmo de memórias que julgávamos perdidas. Esse fenômeno, tão comum entre nós brasileiros, carrega uma carga emocional que transcende o simples ato de dormir. No Brasil, onde a família e os laços afetivos são o alicerce de nossa identidade, sonhar com um ente querido que se foi não é apenas uma experiência onírica, mas um momento de conexão espiritual, um abraço da eternidade que nos faz refletir sobre a vida, a morte e o amor que nunca morre. Esses sonhos, muitas vezes, chegam em momentos de saudade profunda, de questionamentos ou até de necessidade de paz interior. Eles nos tocam de maneira única, como se fossem um presente divino, uma mensagem sussurrada por Deus, para nos lembrar que mesmo na ausência física, o amor permanece vivo. A primeira sensação ao acordar de um sonho assim é, frequentemente, uma mistura de paz e melancolia. Há algo de mágico em sentir a presença de alguém que amamos, mesmo que por poucos instantes, em um mundo onde as barreiras do tempo e do espaço parecem desaparecer. Para nós brasileiros, que carregamos a saudade como parte de nossa alma, esses sonhos são como um reencontro, um momento em que podemos ouvir novamente a voz de um avô, sentir o carinho de uma mãe ou reviver o sorriso de um amigo que partiu. Essa experiência não é apenas uma lembrança, é uma ponte que nos conecta ao eterno, um lembrete de que a morte, embora dolorosa, não é o fim. Em nossa cultura, onde a espiritualidade está tão enraizada, acreditamos que esses sonhos podem ser mais do que meros reflexos do subconsciente. Eles podem ser um toque de Deus, um sinal de que nossos entes queridos estão seguros em seus braços, livres de sofrimento e envoltos em paz. Refletindo sobre esses sonhos, aprendi que eles nos ensinam a valorizar o amor que compartilhamos com aqueles que já partiram. No Brasil, onde as relações familiares são celebradas em cada reunião, em cada festa de São João ou Natal, esses sonhos nos lembram que o amor transcende a morte. Eles nos convidam a honrar as memórias dos que se foram, não com tristeza incessante, mas com gratidão pelos momentos que vivemos juntos. Cada sonho é uma oportunidade de reconhecer que o amor que sentimos por alguém não termina com sua partida. Ele se transforma, vivendo em nossos corações e em nossas ações diárias. Essa lição me fez repensar como vivo o presente. Quantas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos de dizer "eu te amo" ou de demonstrar carinho àqueles que ainda estão ao nosso lado? Sonhar com quem partiu é um chamado para viver com mais intenção, para abraçar, perdoar e amar enquanto temos a chance. Além disso, esses sonhos nos ensinam resiliência emocional. No Brasil, onde a dor do luto é muitas vezes expressa com lágrimas, música e histórias compartilhadas, esses momentos oníricos nos mostram que o luto não precisa ser um peso eterno. Eles nos oferecem conforto, uma sensação de que não estamos sozinhos em nossa dor. A Bíblia, em Salmos capítulo 34, versículo 18, nos lembra: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Esses sonhos podem ser uma manifestação desse conforto divino, uma maneira de Deus nos lembrar que Ele está conosco, mesmo nos momentos de maior saudade. Aprendi que, ao invés de me prender à dor da perda, posso encontrar força na esperança da ressurreição, na certeza de que um dia nos reuniremos com aqueles que amamos na presença de Deus. Essa esperança me motiva a viver com propósito, a ser luz para os outros, como Jesus nos ensinou. Outra lição poderosa
é a importância do discernimento. Nem todo sonho carrega uma mensagem divina, mas aqueles que nos trazem paz e renovam nossa fé merecem ser acolhidos com gratidão. Em nossa cultura, onde histórias de sonhos e sinais são compartilhadas em rodas de conversa, aprendemos a ouvir nosso coração e a buscar a orientação de Deus. Esses sonhos me ensinaram a orar mais, a refletir sobre as promessas de Deus e a confiar em sua sabedoria. Mesmo quando não compreendo plenamente o que Ele quer me dizer, eles me lembram que a vida é um mistério, mas que Deus segura todas as coisas em suas mãos, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos, declara o Senhor. Aplicando essas lições na vida, percebo que sonhar com quem partiu é um convite para viver com mais amor, fé e esperança. No Brasil, onde a vida é celebrada com paixão, esses sonhos nos desafiam a transformar nossa saudade em ações concretas. Visitar um parente, ajudar um amigo em dificuldade ou simplesmente compartilhar um momento de carinho com quem está ao nosso lado. Eles nos ensinam a não deixar para amanhã o amor que podemos oferecer hoje. Além disso, reforçam a importância de mantermos nossa fé firme, confiando que Deus está presente em cada detalhe de nossas vidas, até mesmo nos sonhos que nos visitam à noite. Como brasileiros, sabemos que a vida é feita de conexões, com Deus, com a família, com a comunidade. Esses sonhos nos lembram que essas conexões não se rompem com a morte. Eles nos inspiram a viver de maneira que honre aqueles que vieram antes de nós, a espalhar amor e esperança onde quer que estejamos. Que possamos, então, transformar cada sonho em uma oportunidade de crescimento espiritual, de renovação da fé e de celebração do amor eterno que Deus nos oferece. Se essa reflexão tocou o seu coração, deixe um like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhuma história que conecta nossa alma ao eterno. Nos comentários, conte-nos. Você já sonhou com alguém que partiu? Deixe um se sentiu paz ou um coração, se isso trouxe esperança ao seu coração. Fique até o final, pois temos uma surpresa especial para você. Vamos juntos espalhar amor e fé.